Às vezes as pessoas, elas normalmente procuram por agências de intercâmbio justamente porque o consultor pode te dar esse horizonte, né? Te dar algumas dicas de escolas, ou não também, ou às vezes ele acontece, é comum do consultor ir de acordo com o que o aluno quer, independente se aquilo vai ser ideal para ele ou não, né? Normalmente o aluno ele busca é um padrão, né? A gente busca sempre pelo melhor custo-benefício, né? Mas às vezes o custo é bom, mas o benefício nem tanto. Mas para o consultor fica mais fácil, porque fica mais fácil de fechar a venda, né? Oferecer às escolas que têm o menor custo, né? Quando vocês forem fazer a pesquisa da escola de idioma, nós vamos então encontrar alguns exemplos, né, de escolas que possuem selos, né, e premiações que talvez vocês possam colocar como relevantes para a pesquisa de vocês. O primeiro de todos, pessoal, é o ACELS. É uma função legada da qualidade, né, de ensino na Irlanda e é atualmente o órgão nacional responsável pelo desenvolvimento e gestão de um esquema de inspeção, reconhecimento para organizações de ensino na língua inglesa, ELTUS, a nível nacional. Credenciamento e coordenação de serviços de língua inglesa. ACELS foi estabelecido em 1969 sob os cuidados do Departamento Irlandês de Educação Adicional e Superior e Pesquisa, Inovação e Ciência para controlar os padrões em escolas e organizações de ensino de língua inglesa, o ELI, né, ILI, através de um esquema de inspeção e reconhecimento. A lista de organizações ELI reconhecidas é publicada anualmente e inclui detalhes de contato de todas as organizações eles reconhecidas, tá? Mas eu não sei se vocês sabem, acho que até vale a pena aqui mencionar que mais ou menos uns 4, 5 anos atrás teve problemas assim de escolas começarem a falir. Muitos intercambistas que faziam ali alguns contatos, falavam, pô, vamos montar uma escola de inglês, que é um business que dá um retorno muito bacana, talvez com a melhores das intenções, mas às vezes a pessoa não tinha experiência o suficiente e muitas escolas começaram a falir, deixando centenas de alunos, pessoal, na mão. E aí começaram a surgir várias inspeções na Irlanda justamente para poder regularizar essas escolas e eles não terem mais esse problema de alunos perdendo dinheiro, porque literalmente era o que estava acontecendo, né? O aluno pagava pelo curso, começava as aulas, de repente no dia seguinte ele ia lá e a escola estava fechada. E aí o governo não podia fazer nada, porque não é culpa do governo, né? Era culpa da escola e o azar do aluno, no caso, né? Aí em 2015 teve essas inspeções e a Irlanda colocou alguns órgãos, né, de fiscalização e colocaram algumas regras, né? Então as escolas não podem mais atender mais do que 15 alunos por sala, a escola tem que estar elegível, né? Tem que estar naquela listinha do LAILEP, então eles passam por vários filtros, né? Várias avaliações para saber se essa escola de fato tem condições estrutural e financeira, né, para manter uma qualidade de ensino para os alunos e se manter aberta, né? E aí o que aconteceu? Quando entraram essas regras em vigor, mais escolas ainda fecharam, porque aí foram fechadas pela fiscalização. Eram escolas que não estavam de acordo com o mínimo de qualidade que o governo exigia. E aí foram mais centenas de alunos, infelizmente, perdendo ali dinheiro, tendo que ou voltar para o Brasil ou gastar o que tinha para comprar outro curso para se manter no país. Essas são as importâncias de vocês terem aqui selos, né? As escolas que são reconhecidas por algumas associações governamentais ou até não governamentais, mas que são de qualificação, né? Uma, por exemplo, é o Quality English. O selo Quality English é uma garantia que de que você, como estudante, terá uma experiência gratificante e agradável enquanto melhora suas habilidades no idioma inglês. As escolas de inglês de qualidade oferecem uma variedade de cursos de inglês, incluindo General English, né, o inglês geral, preparação para exames, cursos para jovens, inglês para fins acadêmicos e cursos de formação de professores. Essas escolas mantêm alto padrão acadêmicos que Quality English verifica e monitora regularmente. As escolas costumam trabalhar em estreita colaboração com escolas do Quality English e faculdades do mesmo, né? Para que seus alunos possam progredir para cursos nessas instituições como e quando estiverem prontos para isso. Eu coloquei aqui o Cambridge e o IELTS porque a SEC, além de ser uma escola excelente, eles são centro de exames. Basicamente, o que seria o centro de exames? Existe a nível internacional
o Cambridge e o IELTS são 2 certificados mais comuns e aceitos pelas maiorias, ou se não todas, as universidades do mundo todo. Quando você faz por exemplo, você pode estar estudando numa escola em Dublin, ou mesmo talvez em Limerick, e aí você terminou seu curso de inglês e você vai fazer o seu exame do IELTS, né? E só que você tem que viajar para uma escola, né, para você fazer o exame numa escola que é centro de exames, como a SEC, por exemplo. Então, se você estuda na SEC, você já está na própria escola que você vai fazer o seu exame de proficiência. Beleza? Equals, excelência e alto padrão. A Equals tem credenciado e aprimorado o ensino de idiomas de qualidade desde sua fundação em 91. Somente instituições de ensino de idioma que foram submetidas à inspeção e foram credenciadas podem usar o logotipo ou selo de membros credenciados. O crescimento pela Equals é o principal meio pela qual os provedores de cursos de idioma podem demonstrar sua conformidade com altos padrões internacionais projetados especificamente para serviços de aprendizagem de idioma. Ai, Adriano, obrigado, cara. Olha só, eu já tava deixando passar. Vamos lá. Adriano me lembrou algo aqui que, se bobear, acho que era o mais importante de tudo. Pessoal, o MEI, o que é o MEI? Acho que é importante colocar essa questão também. O MEI é uma associação protetora das escolas de idioma na Irlanda, tá? Escolas que são membros do MEI, normalmente são escolas de alto padrão. Agora, o mais importante em relação ao MEI, depois vocês podem entrar aqui no site deles, se eu não me engano, em algum lugar aqui, você pode colocar a cidade para você ver as escolas, né, e os tipos de curso que tem também. Tá? Não são só escolas de inglês, não. Deixa eu explicar rapidinho aqui a importância do MEI. Lembra que eu falei no começo da live que muitas escolas acabaram fechando? As escolas que normalmente são as budgets, né, as mais baratinhas, tem o seguro privado. O seguro privado, em teoria, se acontece alguma coisa com a escola, você tem que ser relocado para outra escola. Então, por exemplo, recentemente fechou uma escola em Limerick e era uma escola bem barata, né? Aí os alunos tinham que ver qual das escolas em Limerick teriam vaga para atender todo aquele povo e o seguro ia reembolsar? Ele ia reembolsar aquilo que o aluno gastou. Só que se a escola fosse mais cara, o aluno teria que pagar do bolso dele a diferença. Então imagina para quem está chegando ali já há 2, 3 meses ali, naquela fase ainda procurando emprego, já gastou uma puta grana. E agora com a pandemia, fecharam algumas escolas. Por exemplo, em Dublin fechou uma escola e ainda tem gente que está brigando pelo reembolso, porque faltava poucas semanas para acabar, a pessoa preferiu ir embora. E o seguro disse que reembolsaria, ela está até esse ano, né? Isso foi em abril do ano passado, de 2020. A gente está em março de 2021 e a pessoa ainda não recebeu o reembolso, né? Agora, escolas que fazem parte do MEI, normalmente são, primeiro de tudo, que é muito difícil ou pouco provável que uma escola do MEI venha fechar por algum problema financeiro. São escolas que aí têm 30, 40 anos e muitas vezes, por ser escolas mais caras, eles têm uma segurança, uma saúde financeira diferenciada, né? Mas vamos supor que pegou fogo ou, sei lá, inundou a escola, os alunos eles estão transferidos para outra escola do MEI, né? Sem custo. E eles não teriam ali problema de, porque aquela é mais cara. Não, você é transferido direto. Então, quem que tinha perguntado mesmo aqui? O Adriano, né? O Adriano perguntou. Obrigado aí por ter me lembrado, Adriano. Então, pessoal, assim, é uma breve passagem aqui em relação aos principais selos. Obviamente, existem outros, tá? Trinity, tem aqui, ó... aqui fala que é um centro autorizado, já tinha falado, né? Tem o Cork Chamber, em Business for Business, Education in Ireland, enfim, tem dezenas de outros selos, né? Que comprova a excelência e o padrão, tanto de ensino quanto de estrutura da escola, né? Às vezes a pessoa deve estar interpretando assim, mas o consultor de intercâmbio está me empurrando às escolas mais caras porque muito provavelmente a comissão dele é maior. As coisas que mais fazem valer a pena o trabalho, né, do profissional é quando o cliente vem elogiar depois. Cara, olha,
porra, valeu a pena cada centavo, se eu pudesse voltar atrás eu faria de novo. Enfim, são esse tipo de feedback, né? Depois vocês podem entrar lá no Face da Enjoy, que tem todos os feedbacks lá dos nossos alunos. Deixa eu só diminuir essa luz aqui. Então vocês conseguem entender o porquê às vezes vale mais a pena investir um pouquinho mais. Primeiro porque a Irlanda, fazer 6 meses de curso, ficar 8 meses, até 2 anos, né, no país, é o mais barato. Tá? Então se você for colocar, além de ser o mais barato, é o mais simples para você ter visto, para entrar no país, etc. Em tempos normais, é o melhor custo-benefício. Por quê? É o mais fácil e é o mais barato. Então, quando você está investindo no intercâmbio mais barato, por que você já não aproveita que é o mais barato e investe um pouquinho mais em qualidade de ensino, né? E então, a gente vê muito isso, né? As pessoas procurarem o destino mais barato e a escola mais barata. Se o seu objetivo é vir para cá para fazer grana, tudo bem, é um direito seu, mas por experiência, 80% dos casos das pessoas que vêm nesse objetivo acabam ficando 2 anos aqui e voltando para o Brasil com inglês, no máximo pré-intermediário. Então, quais são as diferenças de uma escola que tem todos essas premiações para uma escola mais simples? Primeiro, os cursos semanais, normalmente nas escolas baratas, são entre 45 a 50 minutos por aula. Lembrando que são 15 horas semanais. As escolas normalmente que têm um custo maior, elas são aulas completas de 60 minutos por aula, tá? E não de 50 minutos. 2. Qual que é a capacidade máxima de aluno por sala? Por lei, é permitido 15 alunos por sala. As escolas mais simples, normalmente, por ser mais budget e não ter um poder financeiro para limitar esse número, vão estar sempre trabalhando no máximo da sua capacidade, 15 alunos. A SEC, por exemplo, trabalha com limite de 8 a 10 alunos por sala. O mix de nacionalidade, nesse caso, também é muito importante mencionar. Porque escolas mais baratinhas normalmente atraem muitos brasileiros, que é o principal consumidor de curso de inglês na Irlanda. E aí, quando você tem uma escola que é um pouquinho mais cara, né, uma escola premium, elas costumam limitar o número de brasileiros por sala, né? Ou não só de brasileiro, mas, por exemplo, se tiver muito chinês, eles vão deixar só no máximo 2 chineses e jogar o resto para uma outra turma, né? Eles têm. E aí, normalmente, a SEC vai limitar ali entre 2 a 3 brasileiros no máximo por sala. E olha, parece que eu tô mentindo, mas é verdade. Muitas escolas, mas muitas mesmo, dessas escolas mais budgets, trabalham às vezes com 14 a 15 brasileiros por sala. Você vai ter ali praticamente 100% da sua turma só de brasileiros na sua sala. Preparatório IELTS incluso. Então, por exemplo, tem a Welk aqui em Waterford, né? É uma escola um pouquinho mais cara? Mas ela já inclui o preparatório IELTS para você poder ter o melhor certificado para depois você poder fazer uma universidade em qualquer lugar do mundo. A detalhe que a gente está falando aqui da SEC, a SEC ela é uma escola que no turno da manhã são 20 horas semanais e não 15. Então é um curso mais intensivo. Enfim, normalmente escolas premium têm o maior índice de aprovação no IELTS. Muitos brasileiros já saem dessas escolas, às vezes com inglês avançado, já prontos para ingressar numa universidade. E a SEC, ela tem uma plataforma online que inclusive recebeu premiações. A SEC tem várias premiações. Ela foi melhor escola da Irlanda em 2019, 2020. Eles têm uma plataforma online que você pode começar a estudar antes mesmo de embarcar. E agora que eu coloquei o filtro, ficou escuro pra caramba. Então, antes de você mesmo embarcar para a Irlanda, você já vai ter acesso a essa plataforma online que você pode começar a estudar e já chegar mais preparado para o seu curso, né? Você fica como se fosse sócio. Então, mesmo depois que você tiver terminado o seu curso, você consegue continuar estudando online através dessa plataforma. 4 testes de prática completa do IELTS com correções e feedbacks. Um teste a cada 4 a 6 semanas. Entrevista de análise de necessidades pré-curso. Acesso pré-curso, recursos online e programa de preparação. Plataforma exclusiva que pode ser utilizada pelo aluno antes e depois do curso. Feedback regular e acesso ao diretor de estudos diariamente. 2 trabalhos de redação, mais correções, mais feedback por semana. A SEC, por exemplo,
ela te oferece atividades extracurriculares todos os dias, de segunda a segunda. Todo dia tem alguma coisa. Ou tem alguma aula de listening, ou tem alguma aula de speaking, ou algum professor que vai fazer um reforço ali na gramática, ou vão ser as atividades fora da escola, né? Os passeios, ida a pub, passeios pela cidade, às vezes até excursões, né? E normalmente, pessoal, as escolas premium, a depender do tipo de programa, por exemplo, se você pegar as escolas mais budget, se você quer fazer uma excursão, normalmente você tem que dar uma graninha ali, né? Tem que pagar para você poder viajar com a escola, né? E aí, normalmente, por exemplo, aqui na Welk, né? Aqui em Waterford, cansei de ver a escola fazer churrasco para os alunos, vai para pub, paga lá um drinkzinho para cada um, porções, enfim. Normalmente as escolas budgets não tem muito, né? Caixa para isso, né? Enfim, suporte para habilidades de aprendizagem ao longo da vida, prática reflexiva e estratégias de estudo. Acesso à biblioteca de livros, áudio e filmes para praticar as habilidades receptivas. Corpo docente e profissionais excepcionais. Isso é uma coisa muito importante, porque, para vocês verem, né? O professor, ele também tem as suas qualidades, né? Muitas vezes o professor tem ali 10, 20 anos de experiência e tem certificados de peso que podem fazer com que a qualidade de ensino e o próprio retorno para o aluno seja melhor. E aí, por que tem mais brasileiros normalmente em escolas mais baratas, né? Infelizmente, o real não está valendo muita coisa, né? Mas é o que dá para pagar. Às vezes, você não precisa, por exemplo, curso da manhã, 4.000, era mais caro até, viu? Era 4.500. E aí, isso assim, 2014, 15, 16, quando o euro começou a subir, né? Quando o real começou a enfraquecer, chegou a 4,50, a SEC começou a perceber que o número de alunos do Brasil começou a cair bastante. E começaram a abrir escolas novas em Cork, um custo menos da metade do que isso. E aí eles começaram a baixar o preço também. Aí eles viram que não adiantou muito. E aí eles abriram turmas à tarde por 2.800. Ah, por que é mais barato? Porque é um curso de 15 horas e não de 20. É um curso que você vai ter 15 alunos na sala e não 8 ou 10. E é um curso que você não vai ter o limite de mix de nacionalidades. Pode ser que você tenha só brasileiros na sua sala. Então, por exemplo, de manhã, às vezes a gente recebe e-mail da SEC falando, olha, matrícula para brasileiro de manhã só a partir de setembro agora. Por quê? Porque já lotou todas as turmas, né? Eles já estão no limite da nacionalidade. E aqui, no caso, à tarde não tem isso. Mas você aproveita toda a estrutura e a qualidade da escola.